4.8. No conduto da figura, o fluido é considerado ideal, dados carga do ponto 1, 16 metros, P1, 52 kPa, gama é água, 10 a quarta newtons por metro cúbico, D1 igual a D3, 10 centímetros. Determinar a vazão em peso. Bom, gente, a vazão, ela demanda a velocidade. Eu preciso encontrar a velocidade. No comum, é normal calcularmos as energias em dois pontos para verificar a velocidade. No ponto 2 e no ponto 3 eu não tenho a pressão, mas no ponto 1 eu tenho a pressão. Nota-se também na figura que nós temos as alturas. Juntando o ponto 1 com as informações que temos, veja que falta apenas a velocidade no ponto 1. Você tem 10 metros, é a carga potencial de altura. Temos a carga de pressão, falta a carga cinética e eu tenho a carga do ponto 1. Então, de alguma forma, esse exercício ele vai fugir um pouco do corriqueiro, onde nós igualaríamos dois pontos, mas no 4.8 eu vou iniciar com simplesmente H1 igual a 16 metros. Com essa informação, nós podemos já descrever V1 quadrado sobre 2G mais E1 mais P1 sobre gama igual a 16 e colocar os dados. Assim, vamos conseguir encontrar a velocidade e finalmente achar a vazão. Aqui a pressão 52 kPa, 10 a quarta, igual a 16. Então nós temos aqui 10, vai passar subtraindo, vai ficar 6. 6 menos 5,2, 0,8. 0,8 vezes 20 é 16, raiz quadrada 16, 4. Então a velocidade deu 4 metros por segundo, gente. Com essa velocidade a gente já pode cair na definição de vazão em peso, que é o que ele pede. Mas a vazão em peso, ela subentende-se a vazão mássica vezes gravidade. E a vazão mássica, por sua vez, é ρ, área, velocidade, vezes o G. ρ vezes G é gama. Então a vazão em peso, para ficar mais fácil, seria o gama, peso específico, vezes área, vezes a velocidade. Com isso, a gente já tem todos os dados. E a área 1, já que temos o D1 de 0,10 centímetros. Então ficaríamos agora com vazão em peso, 10 a quarta, vezes π, 0,10 ao quadrado sobre 4, vezes 4. Aqui 4 corta com 4, vai sobrar 10 a menos 2, 10 ao quadrado, 3,14 newtons por segundo. Essa seria a vazão em peso. E isso confere com o item A aqui da resposta, vazão em peso, 314 newtons por segundo. Agora vamos ao item B, gente, a altura H1 no manômetro. Não havia comentado nada porque nós vamos agora perder um bom tempo nos itens B e C. Os dispositivos aqui, esses tubos em U, eles servem para medir a diferença de carga, pressão, né, basicamente. Assim como alguns exercícios atrás, nós tivemos aqui o exemplo do 4.6, em que existia esse tubo em U e foi necessário executar a equação manométrica. Veja que os dois pontos estão alinhados e a única diferença que existe nesse desnível é reflexo da diferença de pressão. Esse é o mais corriqueiro. Porém, nesse caso, nós temos uma inclinação, o que implica também não só uma variação na pressão, mas uma variação da energia potencial, ou seja, a altura também vai refletir nesse tubo em U. Bom, para facilitar a análise da equação manométrica, eu fiz esse desenho aqui na lateral. Percebam que eu especifiquei um ponto 1 que vai exercer pressão junto com essa coluna de água, mas que existe uma diferença, né, de fluido nesses dois segmentos que me interessa, é o clássico da equação manométrica. Agora, como o nosso ponto de destino pode ser o ponto 3 ou pode ser o ponto 2,
Veja que esse primeiro H1 ele tem como conexão o ponto 1 e depois o ponto 3. Existe um desnível entre o ponto 1 e o ponto 3 que acrescenta fluido, e esse acréscimo de fluido precisa entrar na equação manométrica. Eu preciso dessa alturinha aqui a mais. Então vamos lá. Vamos pegar o exercício agora item B e mostrar como que se resolve esse bichinho. Porque esse exercício ele é bem diferenciado, não é o normal. Vamos então à equação manométrica. Nós temos um P1, que seria o ponto 1 pressão, seria o ponto 1 pressão aqui, mais, acrescentando esse detalhezinho aqui desse H1, de fluido que é água, gama H1. Agora nós vamos subir, então para cima negativo, gama do fluido manométrico que é mercúrio, vezes H1, e a princípio, né, no corriqueiro, nós já escreveríamos menos P3, mas antes de chegar em P3 tem esse fluido aqui, então menos gama vezes um ΔH. Veja que, como nós temos as alturas 17 e 10, seria 7 metros esse desnível entre os pontos 1 e 3 e finalmente chegamos à pressão 3, tudo isso igual a zero. Agora que nós temos essa equação manométrica, nota-se que H1 é uma incógnita que queremos, mas tem a P3 que não sabemos. Para encontrar P3, vale a pena a carga agora em termos de energia. Então, V1 quadrado sobre 2G mais E1 mais P1 sobre gama é igual a V3 ao quadrado sobre 2G mais E3 mais P3 sobre gama. Então, encontrando P3, a gente retoma para fazer da equação manométrica a busca pelo H1. Vamos lá. Então, são essas duas equações no item B que nos fecham aqui um sistema de incógnitas. Eu vou pegar e jogar os dados então nessa equação. Nós temos a velocidade ao quadrado sobre 2G, mais a altura 10, mais 5,2 10 a quarta sobre 10 a quarta, que era a pressão em 1. A velocidade V3, e agora? É a mesma. Lembre-se que eu mencionei. Temos um peso, uma vazão que apresenta mesmo valor por todo o percurso. Dado que os diâmetros são iguais, implica que a velocidade é a mesma. 16 sobre 20, mais 17, mais P3 sobre gama. Daqui a gente tira P3, gente. Então, vamos lá. Eu vou pegar 16 sobre 20, cancelam-se. Poderia ter feito isso antes, pois são velocidades iguais. Então, nós vamos ter 10 mais 5,2 menos 17 vezes 1 10 a quarta. Deu negativo, menos 18.000 Pascal, tranquilo negativo, por conta de ser uma pressão efetiva. Se quiséssemos um valor positivo de pressão, para fazer mais sentido, é só acrescentar a pressão atmosférica. P3 agora encontrado, a gente pode isolar o H1. Pegando a primeira equação, eu vou trazer H1 em evidência, deixando gama menos gama do mercúrio. Isso vai ser igual. Então, vou mandar para o outro lado o P3, o 7 gama vai ficar positivo também, P3 mais 7 gamas, e esse P1 negativo aqui subtraindo. Então, nós teríamos menos 18, menos 52, mais 7 10 a quarta. E eis que, pimba, deu zero. E sim, dá zero, gente. Por incrível que pareça, porque os dois gamas não tem como dar zero. E a resposta, de fato, é zero. Significa que as cargas desses dois pontos são totalmente iguais. No caso, levando em consideração o conjunto, claro,
porque a altura 3 é maior que 1, mas as pressões são distintas aqui. Dá para notar que a pressão em 3 é menor, mas a sua altura é maior. Então tudo isso acaba refletindo essa conta dando zero. Uma coisa compensando outra nas condições que ele apresentou. Agora, o diâmetro da seção 2 para item anterior, por conta de buscar a velocidade 2. Qual seria aqui o plano de meta? Nós temos a vazão em peso, calculada no item A. Com a vazão em peso, eu posso achar a área, que ela está no meio da fórmula, a área, desde que eu tenha a velocidade em 2, para achar a área 2. E assim eu descubro o diâmetro em 2. Só que para achar a velocidade em 2, eu preciso das equações como aqui foi feito. Então vamos lá. Item C. Deixa um espacinho aqui, vai que eu preciso, né? No item C, gente, então eu vou trazer aqui a equação manométrica novamente. Nós vamos ter P1 mais gama vezes o desnível do tubinho, que agora é 0,55, menos o gama do mercúrio, vezes 0,55, menos o desnível, como foi feito lá atrás, que seria o nosso desnível 2, Z2, menos Z1, menos P3, perdão, menos P2, tudo isso igual a zero. Veja que aqui eu descrevi Z2 menos Z1 para lembrar-los que quando eu coloquei o 7 na equação manométrica, eu fiz de fato a diferença de alturas. Eu não tenho altura em 2. E o pior, eu não posso assumir que esse ponto é ponto médio do meu tubo. Não dá para assumir, não temos a garantia disso. E aí vamos à descrição das energias. V1 quadrado sobre 2G, mais Z1, mais P1 sobre gama, é igual a V2 quadrado sobre 2G, mais Z2, mais P2 sobre gama. E aí partimos para um problemaço. Eu quero V2, não tenho Z2, não tenho P2. 3 incógnitas e 2 equações. E não tem outra coisa que eu possa escrever. Qual é o detalhe? Dentro dessa equação manométrica, existe uma forma de isolar essas duas coisinhas aqui. Ó. Essas duas coisinhas eu não tenho, mas eu vou dar um jeito de isolá-las na equação de cima. Vamos dividir todo mundo por gama, P1 sobre gama, mais 0,55, menos, aqui gente, para facilitar a minha vida, veja que é 1,36 10 a quinta. Se eu dividir isso por 10 a quarta, vai sobrar um 10, vai virar 13,6 vezes 0,55. E aqui vai sobrar simplesmente menos Z2 mais Z1 menos P2 igual a zero. Ok? Então, dessas duas equações, eu peguei a primeira e dividi por gama. Faltou aqui, né? Dividir por gama. Bom, veja que eu vou conseguir, a partir disso, isolar quem é Z2 mais P2 gama. Eu vou deixar esses dois caras de um lado. E vai sobrar quem? P1 sobre gama, mais E1, mais esse resto aqui. Que eu já vou somar, inclusive, né? 13,6 vezes 0,55, menos 0,55. Deixa eu colocar negativo. Então vai sobrar um menos 6,93. Ok? Dá para notar que
seria possível até fazer outra substituição mais violenta ainda. Mas está bom assim. Então nós temos finalmente o Z2 mais P2 gama. Nós vamos pegar esses dados aqui e jogar na segunda equação. Eu já vou pegar esse termo todo aqui, gente, e vou trocar tudo que tem direito. Mas vamos com calma, né? Eu vou colocar a equação da energia aqui. E vocês vão ver que vai cancelar bastante coisa. Quem é Z2 mais P2? É P1 gama mais Z1 menos 6,93. P1 gama Z1, P1 gama Z1. Cortou tudo. E sobrou apenas essa bendita diferença de velocidade que dá esse valor aqui. Como nós temos a velocidade, que é 16 sobre 20, eu posso mandar esse termo para cá somando e deixar sozinho aqui o nosso V2 quadrado sobre 20. Então vamos lá. 16 sobre 20 mais 6,93. Dá esse valor, vezes 20, cuja raiz quadrada dá essa velocidade. 12,43 metros por segundo, aproximadamente. Então esse era o truque. Nota-se que as alturas e pressões, a diferença de altura e pressão, representa o que é a equação manométrica. Não sei se todos perceberam esse detalhe que eu não quis colocar, mas veja, se eu pegar essa equação aqui, vamos fazer uma abordagem aqui um pouco mais teórica. Se eu pegar essa diferença, vamos colocar assim, ó, P2 menos P1 sobre gama, perfeito? Mandei o P1 subtraindo, mais Z2 menos Z1, tudo isso deu aquele menos 6,93, certo? A variação na carga de pressão mais a variação da carga potencial é igual a menos 6,93, que foi aqueles dados da equação manométrica que nós encontramos. Então, digamos que os tubos em luz, eles conseguem verificar as variações de carga, de pressão e de altura, mas não a carga cinética. Acaba refletindo, mas não diretamente nessa altura. Se bem que nós temos velocidades distintas, né? Mas esse isolamento, né, ele nos garante que a variação da carga cinética está implicitamente dentro dessa variaçãozinha só do tubo em U. Então, feita essa observação, achamos a velocidade V2, agora eu vou partir para o peso específico. Peso específico a partir do ponto 2, vai ser gama, área 2 vezes V2. Então 314 vai ser igual a 10 à quarta vezes área 2, 12,43. Vamos achar a área 2 primeiro. Então esse cara passa dividindo, multiplica por 314, divide por 10 à quarta, 2,25, 2,52, né? (10 a menos 3). A área é π, dzinho ao quadrado sobre 4. Daqui a gente já vai tirar o dzinho. Multipliquemos por 4, dividimos por π e tira uma raiz quadrada, 0,0567 metros, o que dá 5,67 centímetros. Para o Brunetti, isso deu 5,7 centímetros. Letra C também feita.
Então fica aqui essa observação, gente. O tubo em U, ele exige um conhecimento legal da equação manométrica e nesse caso nós tivemos um desnível no tubo. Perfeito? Vamos para o próximo.